Séries de avaliação física, hoje trazendo para vocês um teste de potência de membro inferior extremamente simples de ser executado. Então você quer testar como é que está a sua potência de membro inferior, verificar algum ganho, ou ver como é que você se encontra hoje, ou de algum cliente seu de personal, ou algum cliente da academia, você pode aplicar um teste extremamente simples. Você pode aplicar inclusive dentro da academia, nós estamos num ginásio, onde nós vamos demonstrar os testes, mas ele pode ser aplicado em qualquer ambiente, é muito simples. Você vai precisar de uma fita métrica ou de uma trena. No caso aqui nós temos uma trena presa em 2 cones e uma distância pelo menos mínima de 3 metros para aplicar o teste de impulsão horizontal, que é o teste que nós vamos mostrar hoje para vocês. O teste de impulsão horizontal, então, ele mede potência para membros inferiores e é um teste extremamente simples de ser aplicado em qualquer ambiente, também ele pode ser aplicado. Então, a versatilidade do teste é muito grande. Um detalhe que corrói a execução do teste, que nós devemos chamar atenção e salientar, é o peso corporal do indivíduo. Quanto maior o seu peso corporal, seja por massa muscular ou seja por massa gorda, tende a minimizar o resultado do teste. Porque o teste é um teste que nós vamos ter que transportar na horizontal a massa corpórea, o peso corporal, na maior distância possível na horizontal. Obviamente, quanto maior for o peso corporal, a massa corporal desse indivíduo, maior a dificuldade no transporte espacial dessa massa corporal. Então, seja por fator muscular, ou seja por fator de tecido gordo, isso dificulta, tende a dificultar um pouco esse transporte e a minimizar o resultado no teste. Então, é um fator interveniente e importante de ser contabilizado junto com o resultado. Mas vamos então ao protocolo. O protocolo, primeiramente, como eu já havia falado, nós temos uma fita métrica ou uma trena presa ao cone, onde está o zero da trena. Essa trena está disposta em linha reta até 5 metros e presa com outro cone. Essa trena que está aqui é para nós medirmos a distância que o indivíduo vai conseguir executar o teste. Então o Jefferson vai executar o teste aqui. O teste é extremamente simples, eu só vou dar uma demonstração, vocês vão fazer o mesmo com o avaliado, explicar rapidamente para ele e fazer a execução. Ele tem que ficar com os pés atrás da linha demarcatória, ponta do pé, para que nós possamos medir a distância. Ele parado, sem deslocamento nenhum, vai fazer movimento de balanço de membros superiores e encadeamento de alavancas no restante do corpo, para poder suspender o corpo em salto horizontal na maior distância possível. Na verdade, o protocolo do teste é esse. São 3 tentativas, onde o indivíduo vai tentar saltar a maior distância possível sem ter movimentação de aproximação, ou seja, parado, ele executa o movimento. Então, um movimento bem simples. Obviamente que quanto melhor a execução das alavancas de membro superior, maior a tendência de deslocamento horizontal. Então, demanda uma certa familiarização do indivíduo, principalmente uma movimentação de membros superiores, para que ele possa fazer a execução o mais distante possível, que é o que o Jefferson vai executar agora para a gente verificar. Então, ponta do pé atrás da linha, isso. Jefferson, movimento do balanço do membro superior, dentro das 2 características mecânicas do movimento, tentando ir o mais à frente possível, só que ao cair no solo, não sair quicando e ir à frente. Ao cair no solo, se tiver que cair à frente, cai à frente e volte para que eu possa ter a demarcação de qual pé que ficou mais atrás e eu medir a distância. Vamos lá, gente? Isso, excelente. Isso aí, ótimo. Eu pego, os pés ficaram paralelos, então eu digo que o pé ficou mais atrás ou mais à frente, mas normalmente se ficar o pé mais atrás, já se coloca o pé esquerdo mais à frente. Se ficasse nessa situação, eu pegaria o pé de trás, a ponta do pé que ficou atrás e venho até a trena e faço a medida. No caso aqui, o Jefferson saltou 2 metros e 58 centímetros na primeira tentativa dele. Então nós vamos executar o teste de novo, uma segunda tentativa. E o melhor resultado das 3 tentativas, porque não é um teste que gera desgaste muscular excessivo, é muito simples, um aquecimento básico antes e depois a execução do teste. Por isso, 3 tentativas, o intervalo de descanso entre uma tentativa e outra pode ser bem baixo, porque o desgaste, como eu falei, tanto muscular como bioenergético é mínimo. O indivíduo faz uma segunda, uma terceira tentativa, o melhor resultado vale como resultado do teste. Vamos lá, já? Excelente, esse já foi bem melhor do que o anterior. Os pés aqui não ficaram completamente paralelos, o pé esquerdo ficou um pouquinho mais para trás e é o pé que eu vou trazer em linha até a trena, 2 metros e 67 centímetros. Melhorou bastante em relação à tentativa anterior, 2,67. Vamos fazer a última tentativa. Conforme as tentativas vão ocorrendo, o indivíduo vai se familiarizando com o teste, com a mecânica de movimento, e isso tende também a ir melhorando os scores durante a execução.
pouquinho atrás, então é a ponta do pé esquerdo que ficou um pouquinho atrás que eu trago. 2,66, ou seja, praticamente o mesmo resultado que ele obteve no teste anterior. Então o melhor resultado 2,68 é esse o resultado que nós vamos registrar com um teste como resultado de potência de membro inferior. Lembrando bem que nós temos que contabilizar e sempre interpretar junto a massa corporal do indivíduo, ou seja, se ele emagrecer, ele tende a melhorar os scores. Se ele ganhar peso muscular ou gordo, ele tende a diminuir o score dele. É uma tendência disso. Obviamente, se o ganho for de muscular de membro inferior, ele ganha também potência muscular, que deve contrabalançar essa questão. Mas se ele ganhar peso por tecido adiposo, como ele não ganha potência de explosão muscular e ganha peso corpóreo, tende a diminuir os scores. Então isso é uma variação que você deve sempre levar em consideração na hora de fazer a avaliação final do resultado. Mas essa foi a dica do Treino em Foco de hoje sobre a avaliação de potência de membro inferior. Um teste versátil, extremamente simples, só precisa de uma trena, fixar o solo e aplicar no cliente. Um teste fácil de ser executado. Essa foi a dica do Treino em Foco de hoje. Até a próxima.